Olá, pessoal! Então, depois de nós estudarmos a estrutura e a função dos sistemas orgânicos, nós vamos então correlacioná-los com as práticas corporais. Em que as práticas corporais podem interferir no desenvolvimento saudável desses sistemas orgânicos? Então, para a gente relembrar, o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O cérebro, então, nessa figura é representado pelo telencéfalo em cinza e pelo diencéfalo em branco. Na região posterior e inferior da cabeça encontra-se o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora, e anterior ao cerebelo encontra-se o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, e o tronco encefálico é responsável pelo processamento das nossas funções vitais, ou seja, nós não somos capazes de manter a vida em um quadro de lesão do tronco encefálico. Inferior ao tronco encefálico, né, inferior ao bulbo, que está representado em verde, a gente tem o início da medula espinhal, que nessa figura é representado em amarelo. O nosso cérebro, então, possui áreas específicas para uma determinada função. Na região posterior do córtex frontal, essa área é responsável, então, pelo processamento motor. O córtex parietal é responsável pela somestesia, pelo processamento sensorial. O córtex occipital, na região posterior da nossa cabeça, é responsável pelo processamento visual, e o córtex temporal, na região lateral da nossa cabeça, é responsável pelo processamento da audição. E aí a pergunta é: essa função é estática? A gente consegue mudar um pouco essa representação cortical através das experiências que a gente vive? Quanto mais estímulo o indivíduo recebe, a rede neural fica mais robusta, essa conexão fica mais forte, essa representação cortical fica mais significativa? Essa é a pergunta que a gente tem aqui. Afinal de contas, essas práticas corporais, a atividade física, o exercício físico, ele é capaz de impactar na estrutura e função do nosso sistema nervoso? E, consequentemente, ele é capaz de impactar a cognição de um indivíduo? Será, pessoal? Será que fazer exercício físico vai interferir ali na capacidade de memorização e de aprendizado? Vamos ver o que a neurociência tem para dizer para a gente? Então, eu quero apresentar para vocês esse artigo de Praga, publicado em 1999, é um artigo antigo, mas eu gosto muito dele, onde os animais, os camundongos, foram divididos em dois grupos. Um grupo que tinha uma roda de correr, ou seja, eles faziam atividade física, exercício físico de maneira espontânea dentro da gaiola, e um outro grupo que foi o grupo sedentário, que não tinha uma roda de correr dentro da gaiola. Eles não tinham como praticar exercício físico, fazer nenhuma atividade física. E os dois grupos receberam uma injeção de BRDU antes de iniciar o experimento. O que é isso? O BRDU é uma substância que marca novas células, tá bom? Quando o DNA da célula é exposto, esse BRDU se liga no lugar da timina e somente células novas incorporam esse BRDU. Então, esses animais ficaram por um tempo numa gaiola com uma roda de correr e o outro grupo numa gaiola sem nenhum estímulo para a prática do exercício físico. Um tempo depois, foi feito um teste de memória nesses animais, que é a etapa 2 do experimento. Eles fizeram um experimento chamado Water Maze, que é um labirinto de água. Então, o animal é colocado em uma piscina cheia de água e tem uma plataforma para ele sair. E na parede de onde fica essa piscina, na parede da sala, tem as marcações. Então, por exemplo, do lado direito tem um quadrado vermelho, à frente tem um círculo azul, do lado esquerdo tem um trapézio amarelo, posteriormente um retângulo verde. Tem marcações na sala para esse animal aprender de como que ele vai sair desse labirinto de água. E o rato, ele tem aversão à água, ele quer sair dali, ele quer achar a saída. O que esses pesquisadores viram? Os animais do grupo que tiveram uma roda de correr, uma running wheel, na gaiola deles, eles acharam a saída mais rápido. Eles aprenderam mais rápido sobre a saída, como sair desse labirinto, quando comparado com um grupo que não fez atividade física.
Quando esses animais, então, foram submetidos à eutanásia e foi feito um protocolo, que é o protocolo 3, de eletrofisiologia no tecido neural desses animais, o que eles viram? A resposta elétrica, né? A transmissão sináptica dos animais que treinaram nas gaiolas, elas estavam aumentadas. Eles tinham sofrido uma potenciação dessa resposta, mostrando então um aumento da eficiência na transmissão desse sinal. Quando, ainda nessa etapa 3, foi feita uma histologia no hipocampo desses animais, o que é o hipocampo? É uma área do sistema nervoso central responsável pelo processamento da memória. O que eles acharam, gente? Tinha havido uma maior formação de novos neurônios no hipocampo dos animais que correram quando comparado com os animais que ficaram sedentários, mostrando que sim, a atividade física, as práticas corporais são capazes de potencializar a memória e o aprendizado, e também essa potencialização, esse aumento dessa capacidade cognitiva é acompanhado por mudanças funcionais nesse tecido neural, tanto na maior eficiência da transmissão sináptica, quanto no maior número de neurônios. O que vocês podem falar para mim? Ótimo, muito bom. Mas isso foi feito em ratos, em roedores, lá em 1999. Essa neurotransmissão, essa formação de novos neurônios, essas mudanças estruturais, elas acontecem no cérebro de adultos humanos. E aí, quando a gente vai ver, a gente sempre ouve, não tem a formação de novos neurônios no cérebro humano. Vamos ver, pessoal, se existe neurogênese no cérebro de adultos humanos. O que a gente viu? Foi publicado em 1998 que sim, há a formação de novos neurônios no hipocampo de humanos adultos. E olha que interessante. A gente acha que, então isso acontece em qualquer área cerebral. Não, isso acontece em algumas áreas específicas do cérebro, dentre elas o hipocampo. O hipocampo, quando a gente recebe um estímulo de coisas novas que a gente precisa aprender, e ele precisa reter essa memória, há a formação de novos neurônios, e esses novos neurônios, eles são transitórios, daqui a pouco eles vão sair dali. Até porque essa informação da memória vai para outras áreas do cérebro, como, por exemplo, o córtex. Mas sim, nós somos capazes de produzir neurônios novos, mesmo adultos. Então, esse experimento foi composto, então, de 6 voluntários que tinham, por exemplo, câncer na laringe, e para o acompanhamento do desenvolvimento do tumor, esses voluntários receberam BRD. Então, na inclusão do experimento, foram aqueles pacientes que assinaram o termo de consentimento e doaram o cérebro dele, caso eles fossem a óbito, até 2 anos da aplicação do BRDU. Então, esses pacientes foram a óbitos dentro desse intervalo de 2 anos do recebimento do BRDU, doaram o cérebro deles para a ciência e foi feito um estudo e mostrou que no hipocampo de adultos humanos acontece a neurogênese, como foi visto lá nos animais. Então, a gente pensa, gente, correr, igual esses camundongos correram, esse ato de correr é capaz de induzir a formação de novos neurônios no cérebro, especificamente no hipocampo, e potencializar a memória, sim, de humanos. Então, aqui a gente vê que áreas cerebrais diferentes, áreas específicas do nosso cérebro, têm as funções diferentes, né? O córtex frontal relacionado à motricidade, o córtex frontal está aqui em vermelho, o córtex azul relacionado à sensibilidade, o córtex verde relacionado à visão, e o córtex amarelo relacionado à audição, e a ínsula também relacionado algumas vezes, à regulação do nosso comportamento emocional. Então, sim, a atividade física ela é capaz de modular, de alterar o funcionamento do nosso córtex. Por que não nós, professores, preocupados com o desempenho cognitivo, aprendizado e memória desses pacientes, desses estudantes, perdão, não vão então? Como é que a gente não vai se preocupar com essas práticas corporais que vai muito além da educação física? Então, a gente sabe que o profissional da educação física,
é a área de atuação dele, ele estuda as práticas corporais na graduação, ele aplica isso nas aulas dele, mas aí a gente pensa, o que que um professor de outra área tem a ver com isso? Nós podemos potencializar esse cérebro também com exercício físico, com a prática corporal. Então vamos pensar aqui, gente, como que um professor de matemática pode estimular o movimento na aula dele? Vamos esconder esses números? Vamos pedir para essa turma sair da cadeira, movimentar o corpo, se se movimentar para achar números, operações. Um professor de geografia pode, por exemplo, esconder os estados brasileiros numa quadra. Esses alunos procuram esses estados e ao centro eles montam um mapa do Brasil no centro dessa quadra. Como que um professor de português pode fazer uma caça às regras das gramáticas, as respostas certas, as respostas erradas, a caça ao tesouro, né? Será que eu não posso reservar ali 5 a 10 minutos da minha aula inicialmente para movimentar essa turma, fazer esse cérebro respirar, agitar um pouco esse corpinho, ao invés de só ficar sentado por horas direto e movimentar para a gente potencializar, por exemplo, o sistema respiratório? Aumentar a oxigenação dentro desse corpinho, dessa criança, desse adolescente, colocar para aumentar a frequência respiratória, oxigenar mais esse sangue que passa ali pelos pulmões, fazer realmente a frequência respiratória deles aumentar e ter um cérebro mais alerta, mais desperto. Esse sistema circulatório que vai então ejetar mais sangue rico em O2, tanto para os músculos quanto para as outras estruturas, e assim como para o cérebro, um cérebro com sangue novo, sangue rico em O2, com bastante circulação sanguínea, estimular a atenção desses nossos alunos, colocando um pouquinho de movimento nas nossas aulas. E aqui, né, literalmente aquecendo os músculos, o esqueleto, colocar essa turminha para pensar além do ficar parado na sala de aula. O que que eu, como professor da minha disciplina, ministrando as aulas, trocando ideia com essas crianças e com esses adolescentes, como que eu posso levar os conceitos das práticas corporais, o bem que o exercício físico, que a movimentação do corpo humano traz para esse adolescente, para essa criança, como que eu posso incorporar isso dentro da sala de aula?